Boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso segundo evento do ciclo ILP Abrig. Agradeço a todos que nos assistem aqui online. Agradeço muito Stephanie, Thalita, Tassira, que estão aqui conosco. Hoje a nossa temática é super interessante. É expandindo espaços para o protagonismo feminino, Public Relations, na área de relações corporativas. O pessoal que nos assiste está acostumado, mas recadinhos básicos. Para a certificação, vamos colocar o link no chat e também na descrição do vídeo. Já passo a palavra para a Tassira aqui, que será a nossa mediadora. Agradeço a todos a participação. Obrigada. Olá, Agni, boa noite. Obrigada por receber mais uma vez a ABRIG. Esse programa faz parte do nosso acordo de cooperação técnica entre a ABRIG e o Instituto Legislativo Paulista. É um prazer para nós estarmos aqui novamente hoje. Eu gostaria de começar falando um pouco da ABRIG, né? A ABRIG é a reunião de pessoas físicas e pessoas jurídicas que tenham interesse de desenvolver, ampliar e qualificar atividades de relações institucionais e governamentais. Dentro do trabalho da ABRIG, nós desenvolvemos exatamente esses debates éticos, transparentes, sobre a formulação de políticas públicas, sobre o marco regulatório em prol do desenvolvimento do país, da sociedade brasileira, a participação da sociedade civil organizada na construção da nossa democracia e incentivando a interação entre o público privado, o público e público nesses processos de decisão política. Esse é o importante papel que a BRIG tem para a sociedade. Nós trabalhamos com os pilares de regulamentação da atividade de RIG, então existe uma atividade, um papel, uma participação direta e ativa da BRIG na regulamentação da profissão, também a capacitação dos profissionais que atuam em RIG, o reconhecimento dessas boas práticas na realização da atividade de relações institucionais e governamentais e também incentivando e trabalhando para ampliar o debate sempre em prol do desenvolvimento, da construção da nossa sociedade e da nossa democracia. A ABRIG, ela prioriza, ela trabalha na construção de debates que sejam éticos, transparentes, na ampliação desse espaço de diálogo entre o público e o privado, e busca o reconhecimento da atividade de relações institucionais governamentais em todas as frentes possíveis. Isso a gente trabalha através de cooperação técnica com o ILP, por exemplo, que é extremamente importante para o desenvolvimento da nossa atividade, para o reconhecimento da nossa instituição e para a construção desses debates claros e transparentes. E temos também os nossos trabalhos internos através dos nossos comitês temáticos. Hoje a gente vai trabalhar um pouco aqui um tema que é desenvolvido dentro da nossa associação pelo Comitê Abrigue Mulher. Mas nós temos também o Comitê Jovem RIG, que tem um trabalho extremamente interessante no desenvolvimento de estruturas temáticas para a elucidação de como você fazer atividade de RIG em diferentes áreas, a exemplo de tecnologia, a exemplo do agro, da informação, da saúde, que são cartilhas ou que já saíram ou que estão aí para sair, são manuais de especialidade. Nós temos o Comitê de Saúde, da qual eu sou a coordenadora do comitê. Temos também o Comitê de SG, Comitê de Energia, de Regulamentação da Atividade, o Comitê de Governança e de Compliance. Temos também um processo de admissão que é desenvolvida a avaliação através do Comitê de Admissão e o Comitê de Novos Produtos e Serviços que desenvolve os programas educacionais, a forma de interação com a sociedade, e um dos projetos de interação e de reconhecimento da BRIG é exatamente o Prêmio Marco Maciel, do qual hoje vocês vão conhecer um case vencedor nesse ano de 2023. O Prêmio Marco Maciel, ele é aquele que reconhece, incentiva e que trabalha a ética, a transparência na relação público-privada, que são princípios que norteiam a atividade de relações governamentais e todo o trabalho que a BRIG desenvolve
para para este desenvolvimento da atividade. Ele, não preciso dizer, ele reconhece, ele homenageia o Marco Maciel, que foi um dos responsáveis pela primeira apresentação da atividade de RIG frente ao Senado, frente à Câmara e Senado, logo após a Constituinte. Neste prêmio, em 2023, nós tivemos 4 principais categorias, que é RIG na organização pública, RIG na organização privada ou mista, RIG na sociedade civil organizada e protagonismo feminino. Hoje, o convite à Stephanie e à Thalita foi exatamente para que elas apresentem para a gente o case vencedor, que é expandindo espaços para o protagonismo feminino, relações públicas na área de relações corporativas. A Stephanie, ela é bacharel em Relações Internacionais, é analista de processos de relações corporativas na Suzano. A Thalita é formada em administração e analista de projetos de relações corporativas na Suzano. Hoje elas representam a equipe de relações públicas da Suzano e vão apresentar para nós um pouco dessa experiência que elas têm dentro da instituição e como aconteceu o desenrolar desta atividade internamente que as fez ganhar o case e a ser premiado no prêmio, ser reconhecido no prêmio Marco Maciel. Stephanie e Thalita, é com vocês, sejam muito bem-vindas. Obrigada por dividir conosco essa experiência nessa noite de hoje. Com vocês. Bom, primeiramente, a gente gostaria de agradecer aqui o espaço cedido por vocês, para que a gente possa falar um pouquinho sobre um projeto, né? Esse projeto que trata de um tema extremamente relevante e que é um tema que a gente gosta bastante de falar sobre ele. Eu vou começar aqui também me apresentando. Me chamo Thalita, tenho 26 anos, sou baiana do extremo sul da Bahia, moro numa cidade chamada Teixeira de Freitas. Essa cidade é uma cidade com 180 mil habitantes, então fica aí divisa do Espírito Santo e de Minas, então talvez eu não tenha o sotaque característico baiano, infelizmente. Como mencionado, eu fiz técnica de administração e depois entrei na faculdade de administração em si. Iniciei minha carreira profissional na Suzano, entrando ali na área de licenciamento ambiental. Posteriormente, passei pela área de logística, depois retornei à área de relações corporativas. Então, hoje estou na área de relações corporativas há mais de 3 anos e fico aí voltada a projetos na área de relações corporativas e brinco que uma das minhas principais características é ser dinâmica, né? Então, essa área, ela pede muito isso e os projetos que a gente aqui desenvolve também. Então, a gente precisa aí aprender um pouquinho de tudo e ter o jogo de cintura. É isso. Para me apresentar um pouquinho para vocês também, eu sou Stephanie, eu tenho 25 anos e eu moro no interior de São Paulo, aqui em Campinas. Eu sou formada bacharel em Relações Internacionais pela Unesp de Franca, tendo me graduado oficialmente no início desse ano. Iniciei minha carreira também na Suzano no ano passado como estagiária, já na área de relações corporativas, mas eu atuava no início com o nosso gerente de Brasília, então dava apoio na questão das conversas que ele tinha em negociações com o governo federal, com o governo legislativo, dava todo esse apoio para ele. Depois de atuar nessa área, eu entrei na área de projetos, que é onde eu atuo hoje com a Thali, e eu tenho tido a oportunidade de me desenvolver como profissional e como pessoa, atuando nesses diversos temas que a gente tem que lidar e que são muito relevantes para a nossa companhia, tendo também a felicidade de poder contribuir com a área e com os nossos desafios. Um deles, eu diria que é esse de estar aqui falando para vocês hoje. Somos pessoas um pouco tímidas, então é realmente um desafio muito grande, mas é um desafio que a gente está enfrentando e esse é um dos motivos pelo qual esse projeto foi tão importante para a gente. Eu vou começar, então, a apresentação. Se vocês puderem compartilhar os slides. Obrigada. Pode passar para o primeiro, por favor. Vou
começar aqui um pouquinho falando sobre a Suzano. Então, a Suzano ela é uma empresa multinacional brasileira, referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras de origem renovável por meio do plantio de árvores de eucalipto. A empresa ela tem 99 anos de história, no ano que vem vamos fazer 100 anos, e hoje somos a maior fabricante de celulose do mundo e uma das maiores produtoras de papel da América Latina. Os nossos produtos atendem mais de 2 bilhões de pessoas ao redor do planeta e nós exportamos para mais de 100 países. Temos 7 escritórios internacionais, contando Argentina, Áustria, Canadá, China, Estados Unidos, entre outros. Você pode passar para o próximo slide, por gentileza. A gente conta hoje com 13 fábricas espalhadas pelo Brasil. Uma delas está em construção atualmente no Mato Grosso do Sul. É um investimento de cerca de 20 bilhões de reais e é um dos maiores do setor privado no Brasil atualmente. Além dessas fábricas, a gente tem 5 centros de tecnologia, sendo 3 no Brasil, um no Canadá e um em Israel, e 22 centros de distribuição de papel em todo o Brasil. Hoje, as nossas atividades, elas empregam diretamente mais de 39 mil colaboradores, entre próprios e terceiros, e estamos presentes em mais de 200 municípios em todo o Brasil. Temos aproximadamente uma base florestal de 2,4 milhões de hectares, sendo que 1 milhão dessas áreas são para o plantio de eucalipto e outros 1 milhão são para áreas destinadas para conservação nos biomas Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia. Bom, agora a gente gostaria de apresentar para vocês um pouquinho da área que a gente faz parte. Então, como mencionado pela Esté, a gente possui aí operação em diversos estados e municípios do Brasil. Então, nossa atuação hoje ela é uma atuação regional e corporativa. Então, a gente possui ali colaboradores, né, agentes de GRC espalhados pelo Brasil. Então, por exemplo, na Bahia, a gente tem a unidade Mucuri, que tem ali colaboradores de GRC presentes. No Espírito Santo, a gente tem também operações, então, em Aracruz e Cachoeiro. No Maranhão, a gente possui também ali Imperatriz. Em São Paulo, Suzano, Limeira e Jacareí. No Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, além dos escritórios também que a gente possui aí representantes de GRC. Então, a gente possui um escritório em Brasília, também possuímos um escritório em São Luís, um em Salvador e o escritório central, que fica em São Paulo. Além disso, a gente também possui um escritório na Áustria. Então, totalizando aí, em relações corporativas, a gente possui mais ou menos 38 colaboradores, desses 38, 19 são mulheres e 19 são homens. Então, a gente conseguiu chegar aí 50%, 50%, né? Meio a meio. Um fato muito importante que eu gostaria de destacar aqui é que desses colaboradores, 7% ocupam cargo de gestão. Desses 7 cargos de gestão, 57% são ocupados por mulheres, o que nos dá muita felicidade em conseguir trazer aqui, apresentar para vocês esses números. A gente consegue ver que, na prática, esse protagonismo feminino aqui na nossa área. E um ponto também interessante para se destacar é que desses 7 cargos de gestão, 57% são ocupados por mulheres. A grande maioria dessas promoções ocorreram no período aí durante a gestação dessas líderes, né? Ou após a gestação das líderes. Então, assim, também é um fato que nos traz muito orgulho. Eu gostaria de ressaltar também que a gente tem um privilégio de ser lideradas diretamente por essas mulheres. Então, a nossa coordenadora é uma mulher, a Joyce, e a nossa rede global também, né, mulher, a Mariana Lisboa. Então, isso nos traz aí muita alegria. Um ponto importante também que eu gostaria de destacar, que aqui na Suzano a gente tem alguns compromissos para renovar a vida. Possui o pilar de pessoas, né, que tem uma meta bem específica que a companhia tem, né, que seria alcançar 30% de mulheres em cargo de liderança até 2025. Então, nossa área aí conseguiu mais do que alcançar essa meta.
Agora, trazendo um pouquinho mais o nosso contexto que a gente vive hoje, né, que a gente compreende que o cenário que eu estou apresentando é um pouco diferente do que a gente vivencia de modo geral, é que, por exemplo, a gente, para desenvolvimento do nosso projeto, a gente fez alguns estudos. Então, por exemplo, 71% dos cargos de tomada de decisão industrial são ocupados por homens, segundo a CNI. Um outro fator interessante também para a gente analisar o cenário que a gente está hoje é que 54% das mulheres acima de 15 anos integram o mercado de trabalho, mas em comparação com os homens ocupam 73%. Então, a gente consegue observar que é um cenário bem diferente, né, em relação ao que eu trouxe aqui primeiramente. E analisando todo esse cenário, dá para você imaginar o quanto é difícil uma mulher, por exemplo, como a Mariana Lisboa, que é baiana, mulher, então nordestina, ocupar um cargo aí de gestão numa multinacional e ser reconhecida nacionalmente e internacionalmente pelo espaço ali que ela ocupa. Trazendo um pouquinho mais de dados aí para vocês, a gente também fez aqui um mapeamento, então a gente consegue observar que, segundo dados do Fórum Mundial de 2020, o Brasil ocupa a 93ª posição entre os 156 países no ranking de equidade de gênero. Então, a gente consegue ver aí esses números e que a gente luta aí contra uma realidade, né? Bom, então, para apresentar um pouco sobre o projeto, você pode passar o slide, por favor? Mais um. Mais um. Isso. O projeto de Public Relations da Suzano, ele foi iniciado em 2022 e ele tinha como principal objetivo promover a área de relações corporativas dentro e fora da empresa. Mas o impacto e o alcance do projeto, eles superaram as nossas expectativas. A Mariana Lisboa, como a Thali mencionou, ela é nossa atual head de relações corporativas e ela desempenhou um papel fundamental como porta-voz desse projeto. Ela se destacou por sua habilidade em abordar diversos temas e em diferentes escopos também. A Mari, ela foi a primeira mulher líder na área dentro da empresa, iniciando sua trajetória na Suzano em 2015. A influência dela aqui dentro cresceu rapidamente. Em 2021, ela assumiu responsabilidade por toda a área de RC no Brasil e nesses 100 países onde a gente está presente. O feminismo para ela sempre foi uma coisa muito importante, ela sempre pontuou isso para a gente. E para ela poder ter tido a oportunidade de explorar esse tema dentro desse projeto foi uma coisa muito relevante para incentivar realmente a empresa, não só a nossa, como as demais, sobre a necessidade de participação feminina em todos os níveis. Embora a presença das mulheres no mercado não seja uma coisa tão recente, o impulsionamento dessa presença e o estímulo ao crescimento das carreiras de forma justa e igualitária ainda é uma luta em andamento. Se a gente parar para pensar aqui, as mulheres conquistaram o direito à atividade empregatícia sem a necessidade de autorização por parte de um homem da sua família há só 60 anos. Mas a gente vê que esse cenário tem sido alterado. E com a agenda ESG, a gente conseguiu mais pessoas aderindo a essa causa. Algumas empresas, incluindo a Suzano, elas se destacaram ao priorizar esses temas desde o início, mesmo antes de se tornarem recomendações oficiais. O relatório de sustentabilidade da empresa, nesse tema, por exemplo, dos compromissos para renovar a vida, que são as nossas metas de longo prazo apresentadas pela Tali, nós temos o compromisso de ter 30% de mulheres em cargos de liderança, e a gente já tem alcançado esses números, faltando uma porcentagem muito pequena para chegar a esse objetivo almejado até 2025. Esse projeto, essa meta nossa, essa vontade de ter mulheres em cargos de liderança, essa antecipação, eu diria,
abriu muitas oportunidades para a empresa, que se tornou a primeira na América a emitir um Sustainability Linked Bond, que são aqueles financiamentos sustentáveis ligados a metas de empresas. Foi um título internacional para captação de recurso voltado aos nossos compromissos públicos. E um desses compromissos públicos é exatamente a de liderança feminina. Então, a gente tem colocado essa vontade não só interna, mas também a gente tem se apoiado nela em outros lugares, como no próprio mercado financeiro. A inclusão e a diversidade são partes fundamentais da nossa cultura organizacional e elas permeiam uma narrativa de atuação da Suzano em relação ao tema do ESG. Esses aspectos, essa vontade da Suzano contribuíram muito para o sucesso do projeto, mas eu diria que é inegável que nossa participação como mulheres por trás de todo o planejamento que tinha ali nesses projetos, além da presença e do discurso forte da Mariana, a gente realmente conseguiu. Foram esses os fatores que conseguiram levar a Mari e o nosso projeto a ser apresentado em mais de 41 eventos desde o início efetivo, né, do PR aqui na Suzano. A gente já esteve presente em diversos eventos. Como vocês podem ver aqui na tela, a gente participou de eventos nacionais, internacionais. Amanhã já começa a COP28 e está sendo a terceira participação da Mari no evento. Dessa vez ela já tem diversas agendas marcadas, então ela vai representar a Suzano na COP28 em eventos com diversos nomes importantes e relevantes do cenário nacional e internacional. E esses aqui são alguns exemplos do ano passado. Para citar eles, a gente teve a Frente Parlamentar de Bioeconomia no Congresso Nacional, teve a Frente da Economia Verde na Assembleia Legislativa de São Paulo mesmo, tivemos eventos com a CNI, na Climate Week, na Feira de Hanover, que é o maior evento de tecnologia industrial do mundo. Então, a gente pôde estar presente em diversos lugares. E no que diz respeito à diversidade e inclusão, a gente destaca também diversos eventos e entrevistas em que a Mari se colocava como uma representante da mulher no meio corporativo. E em todos esses eventos, o público reagiu com uma gratidão e com um empoderamento mesmo, tendo sido esse o caminho que a gente não imaginava que ia seguir, mas o caminho que a gente conseguiu alcançar com o projeto. É muito importante destacar que, levando em consideração apenas o alcance das redes sociais, então fazendo essa análise de eventos e revistas e entrevistas que ela pôde participar, a gente conseguiu alcançar quase 2 milhões de pessoas, então é muita gente, considerando participantes, seguidores, audiência em lives, tudo isso. Isso leva a gente a acreditar que o projeto, que foi iniciado com o objetivo de disseminar a Suzano e a área de RC, não apenas atingiu essa meta, né, mas também contribuiu para criar uma rede cada vez maior de mulheres empoderadas e de homens que entendam o seu papel em mitigar essas diferenças de gênero que a gente ainda enfrenta na nossa sociedade. Isso é um ponto importante de falar. A gente falar de feminismo e falar de empoderamento feminino, mas a gente tem que ter um discurso também voltado para que os homens entendam que essa é a situação atual e que ela precisa ser alterada com o apoio de todos nós, né? Dando um geral aqui sobre o projeto, foram 47 participações desde o início dele no ano passado. Então, contando do ano passado até esse ano, 47 participações, considerando todos os gerentes de relações corporativas. E cerca de 41 dessas participações foram representação da Mariana Lisboa, sendo que todos eles foram convites diretos. Então, a partir do momento em que ela começou a se destacar, as pessoas começaram a convidar ela especificamente. Ela se tornou realmente uma referência em alguns temas de sustentabilidade em eventos nacionais e internacionais. E como que a gente monta esses materiais? Como que funciona o PR por trás, né? Antes, então, como eu falei, a gente buscava esse espaço de fala, a gente ia atrás e realmente pedia para participar. Hoje, a gente seleciona os eventos que a gente vai participar. Então, toda vez que a gente recebe uma solicitação, a gente analisa a estratégia de posicionamento, a estratégia da empresa
e quais são os nossos objetivos e quais públicos a gente quer alcançar, quais públicos a gente quer conversar sobre determinado assunto. Então, tem toda essa análise por trás dos eventos e entrevistas antes da gente aceitar elas. Com essa parte fechada, a gente realiza o levantamento de dados, a gente faz as pesquisas e reuniões internas para alinhamento de quais serão os tópicos levados a esses eventos, entrevistas, etc. A gente faz esse alinhamento, realizamos a construção do material, reunimos as sugestões de fala, os apontamentos necessários e as apresentações que vocês veem no telão, geralmente. Após todo esse trabalho, a gente também tem um trabalho de disseminação interna. Então, como eu comentei, a gente quer divulgar nossa área, tanto dentro quanto fora da empresa. Fora, a gente já tem feito com essas participações, mas a gente também precisa levar para os outros colaboradores. Então, a gente reúne as informações principais e fazemos comunicados corporativos para que sejam lançados na empresa e que a gente forme realmente embaixadores para a empresa sobre diversos temas relevantes, que são esses que a gente leva nos eventos que a gente participa. Essa preparação toda, somada a uma palestrante que domina os temas com propriedade, transformaram o projeto no que ele é hoje, que é uma referência interna e externa para a companhia. Eu vou falar um pouquinho agora sobre as nossas percepções e os resultados do projeto. Você pode passar o slide, por gentileza? Pode passar mais um, por favor. E mais um. Isso. Bom, é inegável, então, a gente falar que as mulheres elas alcançaram posições que há alguns anos eram impensáveis, né? A gente vê aqui nessa linha do tempo que o nosso histórico de luta já vem de muito antes, mas os nossos direitos eles foram sendo conquistados há pouquíssimo tempo. No entanto, mesmo ocupando esses espaços, atualmente as batalhas persistem. As mulheres elas precisam se posicionar com mais firmeza para que as vozes delas sejam ouvidas. Mesmo hoje, após os diversos movimentos, a gente ainda sente diariamente pequenas e grandes ações em que o mundo que mostram assim que o mundo ele não foi feito para os homens, mas é isso que às vezes dá a entender, porque são eles que estão ocupando essas posições. A gente vê algumas fotos que a gente vai apresentar mais para frente e tem uma frase muito importante que me marcou muito quando eu li na faculdade, da Cynthia Enloe, que ela diz que é muito difícil a gente ignorar Vou pegar aqui certinho. É muito difícil a gente ignorar que apenas uma mulher ocupa um determinado espaço quando a gente olha para uma fotografia e ela é a única pessoa ali. Então, a gente vai mostrar essas fotos que são impactantes e que mostram que em diversas reuniões que a gente traz, mesmo já sendo 2023, só tem uma mulher ali representando uma empresa, um estado, uma instituição. E isso ainda é nossa realidade. A atuação do projeto de Public Relations, que destaca uma mulher em posição de liderança no mundo corporativo e na área de relações corporativas, ela abre espaço para que outras mulheres também desejem ocupar essas posições. O papel de destaque da Mariana não apenas representa um projeto de protagonismo feminino, mas ele reflete a bandeira principal dela, que é essa que ela carrega com ela mesma desde sempre. E o resultado desse trabalho é evidente, principalmente nas mensagens recebidas após cada palestra, que mostram o quanto seus discursos são importantes e impactantes. Certamente, fazer parte de uma empresa que valoriza e encoraja lideranças femininas contribuiu para alcançar esses espaços, mas é inegável que a porta-voz é uma das principais razões pelo sucesso do projeto, que continua conquistando cada vez mais reconhecimento no Brasil e no mundo. E nós, como mulheres jovens que estão ingressando nesse mundo corporativo e no mercado de trabalho também, a gente fica muito feliz de perceber que há uma infinidade de possibilidades e de posições que a gente pode atuar, conquistando e alcançando os objetivos que antes pareciam irreais para a gente. E essa é a importância da representatividade. Por isso que a gente fica ainda mais feliz de saber que nós estamos também fazendo a nossa parte para impulsionar essa ideia. Estamos aqui hoje representando a nossa empresa para falar de um projeto que foi realizado por um time majoritariamente feminino e que ganhou uma das maiores premiações de RIC do Brasil. Isso com certeza também vai ter um impacto
nessas novas mulheres, nessas mulheres que estão ingressando agora e que estão começando também, assim como a gente também está agora. Bom, eu acho que dá para passar para o próximo slide, que a gente vai conseguir mostrar aí essas imagens. Então, essas são algumas das fotos que a própria Mari tirou aí durante essa participação nos eventos. Então, vocês conseguem observar que ela é única ali dentro dessas reuniões. Então, a maioria ali dessas reuniões são compostas por homens, sendo ela só tendo ali ela como uma figura feminina, né? E aqui ao lado direito é uma reunião que eu tive a oportunidade de participar na semana passada em Salvador, então com o governo do estado da Bahia. E no momento que eu estava na reunião, eu não percebi essa diferença aí de proporção entre homens e mulheres. Mas depois, com a foto, eu consegui. Ficou nítido para mim essa diferença, esse desequilíbrio, digamos assim. Na foto, eu tô aqui presente, tô ali presente junto com minha coordenadora Joyce. Então, a gente espera que esse cenário ele mude, né, nos próximos anos. Então, se puder passar o slide, por gentileza. Aqui a gente já traz um cenário um pouco diferente, que é um cenário aqui que a gente tem internamente, né? Então, nessas fotos, a gente dá para vocês conseguem visualizar essas fotos centrais do time de relações corporativas. Então, é um time misto composto aí por mulheres e homens igualmente em sua proporção. E na foto de cima, todas as mulheres que integram esse time. Então, a gente fica muito feliz com essa diferença, né, Esther? Com certeza. Agora, a gente gostaria também de agradecer mais uma vez aqui a participação, ter participado da premiação da Brig foi uma honra muito grande, emocionante, né? Então, eu vi ali Esté recebendo ali o prêmio no palco, então foi de fato a concretização de que o projeto foi um sucesso em si. Então, a gente agradece mais uma vez esse convite. Para a gente é super importante falar sobre esse tema, assim como mencionado por Esté, nós, como mulheres, iniciando nossa carreira profissional, isso dá um gás muito grande para a gente, faz com que a gente tenha vontade de ocupar esses lugares e representar ali a posição feminina e incentivar que outras mulheres também estejam ali conosco ocupando essas posições. Thalita e Stephanie, parabéns pela apresentação. Que experiência fantástica, que experiência sensacional vocês têm como jovens profissionais entrando numa empresa que tem esse apoio a essa pauta feminina, que tem essa cultura organizacional de crescimento e de vanguarda, que tem um objetivo muito claro até 2025. Realmente é uma experiência ímpar e muito importante para vocês e para nós é um bálsamo conhecer o case, conhecer a experiência, mas eu estou cheia de perguntinhas para vocês. Eu quero explorar um pouco mais. Antes dessa exploração, eu gostaria de dizer que a Suzano reconhecidamente tem um impacto social extremamente importante nos municípios em que ela está presente. Parabéns a Suzano, tanto pela atuação econômica quanto por essa política de vanguarda, não só ao apoio à causa feminina, a essa pauta de ESG, mas também com a responsabilidade social com que vem desempenhando a sua atividade nesses diferentes municípios do Brasil. Ah, é muito, muito interessante quando vocês falam sobre a quantidade de mulheres que foi promovida
durante a gestação ou após a gestação. Né? Isso chama atenção. Vocês trazem aí um número, um percentual de 50% de mulheres em cargos de liderança, e aí a gente tem um paralelo com a Brig. A Brig também fez história quando, nesta gestão até 2023, a gente tem aí 50% de homens e de mulheres nessa gestão 2023. Tem sido uma experiência bastante interessante, porque a diversidade é que faz o crescimento, é que faz o desenvolvimento mais rápido dessas pautas e discussões, né? Eu gostaria que vocês dissessem um pouco para nós sobre os principais obstáculos que vocês tiveram para desenvolver esse projeto, ou que a Mariana teve para que esse projeto fosse apoiado, para que tivesse todo esse respaldo da empresa e que hoje vocês pudessem estar contando, dividindo aqui para nós como um case de sucesso. Quais foram os principais obstáculos que vocês podem destacar para nós? Bom, o projeto ele começou de uma forma muito natural. Então, eu posso dizer que um dos principais desafios que a gente teve nesse início de projeto foi pensar como que a gente projetaria essas informações ou como que a gente colocaria isso para o público externo. Então, assim, foi mais um trabalho de construção aqui interna nossa, de como que a gente levaria esses dados para que fossem dados informações que cativassem o público. Então, eu acho que um dos principais desafios foi justamente esse, como que a gente colocaria e projetaria essas informações para que tivesse um engajamento tanto externo quanto interno também. Porque conforme a gente foi desenvolvendo o projeto, a gente percebeu que não era somente apresentar isso ao público externo, mas também trazer questões externas para o interno. Então, aqui na Suzano, a gente possui alguns grupos de diversidade, e toda vez que a gente tem essas falas ou esses temas que são extremamente relevantes para a sociedade, a gente busca inserir aqui dentro e fortalecer ainda mais essas temáticas. Stephanie, quer complementar alguma? Sim, por favor. Eu acho que um ponto interessante é que, como a gente mencionou, sendo mulher, a gente sempre precisa se posicionar de uma maneira mais firme para que as nossas opiniões e o que a gente está dizendo e apresentando seja considerado e ouvido realmente. E num setor, a Suzano está dentro de dois setores principais, que é o setor florestal e o setor industrial. Ambos são setores que são majoritariamente masculinos. Então, para se posicionar em eventos como esse, a gente precisava de uma pessoa que tivesse uma força realmente também nesse momento de se posicionar, sabe? E eu imagino que esse talvez tenha sido um obstáculo grande, porque você precisa saber como falar para que você realmente impacte, porque muitas vezes a gente pode acabar indo em alguns eventos que são muito interessantes, mas você sempre consegue pontuar aquela pessoa que realmente impactou, sabe? Que trouxe uma experiência e informações que fizeram diferença naquilo que você estava ouvindo e aprendendo e conhecendo. E eu acho que um dos obstáculos foi esse, foi realmente saber como se colocar nessas situações. A Mari mesmo, ela fala em algumas dos eventos que ela participa, das palestras, sobre como em algumas reuniões ela acabava entrando e as pessoas nem entendiam que ela era representante da empresa ali, sabe? Então, isso é uma coisa que realmente a gente foi, como eu posso dizer, demolindo ao longo das apresentações dela. Ela foi se tornando a pessoa referência. Então, ela conseguiu assumir isso passando por esses obstáculos. A gente usa um termo que a gente gosta muito de dizer, que é a interseccionalidade de diferenças. Então, ali na Mari como pessoa, além de mulher, ela também é nordestina. E ela está representando uma empresa que é multinacional. Então, são duas diferenças ali que o público muitas vezes tem algum tipo de dificuldade, sabe? Talvez. Então, tem esses diversos obstáculos que com certeza tiveram que ser superados,
para que ela se colocasse como uma referência e para que o projeto continuasse com o sucesso que ele teve. Ainda tem o obstáculo da beleza, que ela é uma mulher muito bonita, não é? E Com isso, muitas certeza, é vezes, verdade. dispersa a atenção e faz pensar que, uma mulher bonita banaliza, descredibiliza a fala e a força dessa mulher, né? Isso também é um Exato, obstáculo. é Mas verdade. eu queria destacar da fala da Thalita, que assim, o nosso tema hoje é expandindo espaços para o protagonismo feminino. Então, a gente tá aí numa jornada, num percurso que vocês trouxeram uma linha do tempo muito interessante desse percurso, né? E nós estamos aqui deixando o nosso legado, a nossa contribuição para que as mulheres que venham depois de nós nem precisem falar desta pauta. Que a igualdade seja real, ao ponto de ninguém perceber que só tem uma mulher na mesa, né? Isso não vai fazer diferença. A igualdade é isso também. É você não precisar chamar atenção para o fato de que há uma diferença ali, né? Da mesma forma que teremos mesas 100% femininas, nós teremos mesas com participações menores, mas não haverá mais a preocupação da ocupação de espaço. Isso aconteceu naturalmente por uma seleção natural do processo, que não é o que acontece hoje. Né? O que acontece hoje, a gente sabe que ainda existe o benefício das características e das questões masculinas para isso aí. E o apoio masculino para que a gente expanda esses espaços, ele é muito importante, né? Então, esse movimento de eles falam, né? Eles defendem, que há esse engajamento do he for she, né? Do eles por elas, é extremamente importante. E vocês trouxeram aí que, de certa forma, existe um apoio importante dentro da empresa de vocês. Divide um pouquinho para a gente. Qual foi a importância da voz e da defesa, do apoio masculino para que esse projeto aconteça, porque a gente sabe que com o apoio deles a gente vai chegar mais rápido, né? E é isso que a gente quer. A gente quer resolver essa agenda porque a gente tem a agenda mais importante para estar se dedicando e não essa questão de ocupar espaço porque o gênero é diferente. Não, com certeza. Eu acho que a gente tem que viver num mundo igualitário, né? Equidade, que é o ponto aqui. É até uma questão muito importante de mencionar. Nós não vamos alcançar esse objetivo das nossas metas, por exemplo, se não fosse como eu posso dizer, uma coisa de todos nós. A gente tem na nossa companhia a ideia de que para a gente alcançar e para a gente fazer a diferença nos temas que a gente quer fazer a diferença, todos precisam estar envolvidos nessa diferença. Então, desde o cargo mais alto até os mais baixos, a gente precisa de fornecedores que tenham alinhamento com os nossos interesses e com aquilo que a gente acredita, sabe? Com a nossa responsabilidade social, com a nossa responsabilidade ambiental e ética. Então, a gente olha para toda a cadeia de valor, a gente olha para os nossos processos produtivos, a gente olha para a nossa companhia da cabeça aos pés, sempre com a necessidade de que todos estejam envolvidos dentro dessa mudança, senão ela não vai acontecer. Então, o apoio masculino dentro, por exemplo, da nossa área foi muito relevante. A construção dos materiais, a gente sempre conta com o apoio de todas as pessoas que têm a maior expertise. Então, a gente acaba nem precisando olhar para essa diferença, sabe? A gente conta com o apoio de todo mundo que consegue, como é que eu posso dizer, construir aquilo com a gente. Então, realmente, eles deram muito apoio, eles apoiaram a Mari nessa trajetória, eles apoiaram a gente, eu e a Thali, na construção dos materiais, fazem isso até hoje, e é realmente um trabalho em equipe, essa questão. Thalita, quer trazer algum destaque para nós, Thalita, a esse respeito? Como mencionado pela Esté, internamente a gente não sentiu nenhuma dificuldade em relação aos homens da área ou da companhia, sabe? Então, assim, toda essa construção de materiais,
pontuação da estratégia de atuação no evento, ou qual é o painel estratégico interessante para a nossa participação, como que a gente poderia atuar nessas falas, a gente sempre tem um apoio muito solícito assim deles, uma participação muito ativa. Então, a gente tem sim um apoio masculino aqui interno, e isso é muito natural para a gente, sabe? Então, é extremamente importante esse apoio. Veja que interessante que vocês estão trazendo para a gente na fala de vocês, nessa fala complementar, que a gente está falando com duas jovens profissionais, representantes de um setor majoritariamente masculino, dividindo conosco a facilidade de construir esse case de sucesso, que é um case de gênero, né? Vejam o papel, vejam o papel importante dessa jornada de mudança de cultura que a Suzana tem. E vejam a maturidade cultural dessa agenda que a empresa de vocês já tem. Isso é sensacional, isso é o mundo ideal. O mundo ideal é que a gente não precise discutir essa questão de gênero. E realmente flua de forma tão fácil que isso não se torne que não tenha a necessidade da gente advogar em causa própria, nesse caso, que é o que a gente está fazendo aqui, falando de mulheres, de caso feminino para uma pauta feminina. Né? Na verdade, é uma pauta social, mas que está aí na mesa e na pauta de advocacy das mulheres. Né? Muito interessante. Quando vocês trazem a questão de que até 2025 a empresa quer ter 30% das mulheres no cargo de liderança. É isso mesmo, não é? Qual é a expectativa de vocês após 2025? Então, vocês trouxeram na fala de vocês que vocês estão avançando bem para atingir essa meta de 30% até 2025. Mas o que vem depois? Quais são os espaços que vocês querem ocupar? Como é que isso tem sido discutido dentro da equipe? O que é que vocês estão bolando como próximos passos e como novos projetos? Bom, então, a gente tem essa meta de 2025, que é ocupar 30% de cargos de liderança para mulheres, né? Mulheres ocupando esses cargos de liderança. Além disso, além desses cargos de liderança que serão ocupados por mulheres até 2025, também tem a questão de a gente estar num setor majoritariamente masculino, como mencionado, então florestal, industrial. Então, além dessa iniciativa, a gente tem diversas outras ocorrendo nas próprias mesmas operações. Então, nas unidades. Então, a gente tem que trabalhar para que tenha a inclusão das mulheres nesses processos florestais, industriais, no mercado de trabalho em si, e que tenha um respeito nesse convívio. Então, por exemplo, nas unidades, a gente tem o diálogo de segurança. Então, nesse diálogo de segurança, é abordar diversos temas ali do dia a dia. Então, por exemplo, questões de assédio moral, assédio sexual são abordados. Tem canais de ouvidorias ali abertos. Então, além essa meta estabelecida, a gente trabalha para que o ambiente em que a gente está hoje seja cada vez mais saudável e inclusivo, não somente para mulheres, né, para as minorias. E além de, eu creio, espero assim, que depois que atingir essa meta ali em 2025, a gente consiga ir cada vez mais subindo essa régua. E que isso vire algo natural e que isso continue. Então, é uma expectativa minha. Eu imagino que esse será o cenário e eu torço muito para que isso continue. Stephanie, quer fazer algum destaque? Eu gostaria. Eu queria trazer um dado que eu acho interessante, complementando a fala da Thalia. Ela comentou sobre como os setores que a gente está presente são majoritariamente masculinos.
E no ano, não lembro se esse ano ou no ano passado saiu um novo relatório da Rede Mulher Florestal, que é uma das instituições, associações que cuidam da parte de estudar realmente, pesquisar sobre mulheres dentro do setor. Elas mostraram que a gente subiu muito na comparação entre homens e mulheres nos últimos anos, mas a gente ainda ocupa uma porcentagem de menos de 20% de mulheres nesse setor. Então, acho que realmente o plano aqui é olhar também para além dos cargos de gerência para os cargos, mas para todos os cargos mesmo dentro do nosso setor, sabe? Ter essa equidade como um todo. Então, acho que com certeza a gente tem tentado e projetado seguir esse caminho. E uma coisa só que eu queria acrescentar é que a gente tem essa meta para mulheres, mas acho muito importante eu, como uma mulher que me considero negra, pontuar que a Suzano também tem metas para cargos de liderança para 30% de pessoas negras, a gente tem metas de acessibilidade e de inclusão para as pessoas com deficiência. E a gente também tem metas voltadas para o público LGBTQIAP+. Então, a Suzano tem realmente olhado para essa questão de diversidade, equidade e inclusão com muito carinho, com muito apreço, para realmente alcançar esses objetivos e fazer a diferença dentro da empresa e também na vida dos colaboradores. Muito bacana. Então, é uma pauta realmente prioritária, né? Assumida de forma responsável e como prioridade. Muito bacana. Mas vocês querem destacar os próximos passos do projeto? Podem abrir? Não pode dar spoiler? Como é que tá? Acho que os próximos passos do projeto é continuar crescendo. A gente teve esse ano o objetivo de expandir ele para as regionais, então a gente tinha um foco um tanto mais corporativo, talvez ano passado, e esse ano a gente conseguiu explorar e expandir ele para além disso. Então a gente participou de eventos criando materiais junto com as regionais do Maranhão, do Pará, da Bahia, do Espírito Santo, de Brasília. E eu acho que esse é o nosso objetivo. O fato da gente estar construindo projetos para eventos tão relevantes como a COP, eu acho que já mostram que o nosso objetivo já está lá em cima, sabe? A gente já alcançou coisas incríveis e é só continuar crescendo mesmo, e expandindo ele para cada vez mais a gente conseguir disseminar a nossa área, tanto dentro da empresa quanto para fora dela mesmo. Bacana. Thalita, quer fazer algum destaque desse ponto Não, de acho que próximos passos? mencionar, eu acho que é mencionar, como a Esté citou, a questão desses eventos internacionais. Então, a gente começou a participar ativamente recentemente, mas a gente já vem ocupando aí espaços de destaque. Então, de fato, eu acredito muito que o PR tem ajudado nesses espaços e ter posicionado, né, a nossa área aqui nesse cenário novo. Então, eu acredito sim, como mencionado pela Esté, que a gente só pretende continuar aí crescendo cada vez mais o projeto, porque de fato ele tem funcionado muito bem aqui. Bacana. Bom, meninas, vocês trouxeram com muita propriedade a questão da ocupação do espaço, do crescimento da mulher, da liderança, do desempenho da mulher à frente dessa posição, que é uma posição extremamente estratégica, que é relações corporativas. Mas para além da ocupação de espaço e da liderança, do espaço de liderança para a mulher, quais as outras iniciativas vocês destacam na Suzano nessa direção da pauta feminina? Por exemplo, uma pauta que foi muito discutida e hoje já é muito consenso é o tempo de licença maternidade da mulher de 6 meses, né? Um outro exemplo é a licença paternidade ampliada para apoiar a mulher no nascimento. Quais são essas outras políticas que vocês têm que apoiam essa pauta e que poderiam contribuir aqui nessa nossa conversa? Bom, aqui a gente possui diversos grupos para tratar sobre temas relevantes. Então, a gente tem grupo de mulheres, a gente tem grupos de PCD. Nesses grupos de mulheres, por exemplo, são discutidos planos de ação, o que a gente poderia realizar ou, né,
fazer ali para facilitar as mulheres no mercado internamente dentro da Suzano. Então, esses grupos, eles trabalham ativamente. Também é oferecido aí pelo nosso RH treinamentos à gestão, então, em relação a essas temáticas importantes e relevantes, então, para que os nossos líderes estejam capacitados nessas temáticas. E fortemente aqui na área, a gente tem isso já na veia, né? Então, a gente possui ali uma liderança feminina, elas por si só, elas já representam e fazem com que as mulheres enxerguem ali uma posição que a gente futuramente também possa ocupar. Então, elas estão ali incentivando sempre. Então, a companhia, ela trabalha para que tenha cada vez mais essa inclusão e esse equilíbrio aí da melhor forma possível entre tanto os gêneros quanto também contra outras questões importantes, como mencionado pela Esté, além da questão da meta em si, que a gente possui, para mulheres, a gente também tem para negros, né? E PCDs também. Então, a gente trabalha aí de diversas formas, de diversas frentes, e dependendo ali de cada circunstância, situação, também pode ser tratado diretamente com o gestor e a gestão, né? Bom, Stephanie, quer trazer alguma coisa? Sim, a gente tem também dentro desses grupos que a Thali comentou, a gente tem diversos eventos e lives dentro da companhia que trazem capacitação, que trazem análise sobre diferentes assuntos. Eu acho que eu me lembro uma vez de uma colega nossa ter comentado, ela estava grávida e foi uma das pessoas que acabou sendo promovida durante a gestação. Ela estava grávida e eu lembro que ela comentou que a empresa tinha um programa de mãe parceira. Então, outras mães entravam em contato com ela para falar sobre a experiência, para falar sobre como que ia ser o dia a dia, ter esse espaço de conversa. Então, eu acho que é uma companhia que ela tenta realmente pensar em diferentes ações, mesmo que talvez pareçam pequenas, mas que dão essas oportunidades para você falar, se conectar. A gente tem também algumas oportunidades, por exemplo, de fazer pitches e mostrar trabalho para grupos diversificados. Então, fecham talvez uma reunião para que mulheres e pessoas negras, por exemplo, levem trabalhos e projetos para diretores executivos. Então, a gente tem toda uma tentativa realmente de abrir portas para o crescimento dos colaboradores, principalmente aqui nesse caso, a gente está falando das colaboradoras mulheres, então eles tentam realmente trazer diferentes tipos de ações e políticas afirmativas realmente dentro da companhia, e isso também é observado dentro das áreas, então cada gerência pode ter a sua maneira ali pode ter uma ideia, pode tomar uma ação diferente que implemente ali dentro da sua área e consiga auxiliar nesse crescimento. Muito bom, meninas, vocês estão de parabéns. Stephanie e Thalita, vocês estão de parabéns. E para finalizar, eu queria só retomar da fala de vocês o que vocês trouxeram como pontos fortes e que eu realmente concordo com vocês. Eu acho que o que vocês trouxeram de discurso forte da Mariana Lisboa, né? Eu traduzo como preparo da Mariana, da liderança da Mariana, a quem eu não conheço. Mas já estou admirando aqui pelos olhos de vocês. E acho que isso realmente foi decisivo, essa liderança, esse protagonismo, essa força e esse preparo da Mariana Lisboa. Eu destaco também a organização do time, né? A organização e o preparo do time para dar o suporte à Mariana, para dar o combustível que ela precisava para subir e levar toda a equipe junto. Né? Então, acho que esse também é um ponto de destaque muito importante. E ter a parceria dos homens para mitigar essa diferença de gênero e essa resistência dentro da empresa. E aí eu parabenizo mais uma vez a Suzano por essa linda jornada e por essa cultura corporativa e essa jornada de mudança de cultura frente às políticas de inclusão que vocês destacaram na fala de vocês. Muito interessante. Muito bom conhecer de perto o case de vocês. E mais uma vez,
parabenizar o time, parabenizar o case, e a Brig agradece ao ILP o espaço, também o nosso acordo de cooperação técnica com a Brig, né? Agradecer a Agnes pela parceria, agradecer a Sabrina e ao Marcelo pelo apoio técnico, nos disponibilizar para outros momentos de discussão em nome da Carolina Venuto, em nome de toda a diretoria da Brig. Mais uma vez, obrigada, Agnes e ILP. Eu queria aproveitar e agradecer também, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Obrigada à Brig por ter possibilitado a gente de apresentar esse projeto, de ter ido para Brasília viver uma experiência muito legal, de estar presente naquele espaço e de receber o prêmio. E eu agradeço também ao ILP pelo convite e pelo espaço que vocês deram para a gente aqui hoje. Também gostaria de agradecer aqui pelo espaço. Acho que é muito importante a gente discutir esses temas. É um tema que, particularmente, é uma causa nossa aqui. Então, a gente fica muito feliz de estar sendo convidada aqui. E também, mais uma vez, agradecer ali à Brig, né, pela premiação, como mencionado pela Esther. Foi um momento muito feliz ali que nós duas podemos, né, estar ali presencialmente e ter essa oportunidade de receber essa premiação. A gente fica muito feliz em estar aqui conversando com vocês hoje. Guilherme, é com você. Bom, gostaria de agradecer a participação de todas, parabenizar, obviamente, por esse projeto incrível, que reverbere, né, em tantas outras empresas, tantos outros locais. Eu também trabalho numa casa predominantemente masculina, então entendo cada palavra falada aqui hoje. Agradecer a Brig por essa parceria e nos encontramos no próximo ciclo, gente. Obrigada. Até mais. Até mais. Até mais.